aí, bênção de Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que Deus esteja abençoando esse dia maravilhoso de vocês. Gente, esse vídeo é um pouco sem roteiro, como vocês viram aqui no comentário, né? Porque vocês sabem ler, né? Ele não estava nos cronogramas, porém, eu senti muito de vir aqui conversar com vocês um pouco sobre isso. Eu não sou nenhuma teóloga, eu vou deixando bem claro isso, eu não sou pastora. Porém, todavia, entretanto, quando o assunto é Deus, a gente sente algo diferente para falar. A gente tem que ter um temor muito grande para falar sobre Deus e sobre as maravilhas que Ele faz na nossa vida, né, nesse mundo. E tem que ter uma sensibilidade também ao falar, né? E muito cuidado, porque tudo que a gente fala hoje em dia na internet vira um auê, e aí vocês já sabem. Esses dias eu tava na farmácia Cidadã, que é onde eu pego remédio todos os meses, e o meu vizinho começou a bater. Obrigada, Deus! Obrigada, parou. E todos os meses eu vou lá pegar o remédio que eu tomo pra lúpus, né? Porque não vende. Se vendesse também seria muito caro. E na hora que me chamaram pra pegar o remédio, eu olhei pra trás e passou uma senhora chorando. Uma moça chorando. E eu não tô muito acostumada a olhar pra trás. E nisso a moça fez um atendimento e minha cabeça tava lá naquela moça que tava chorando. E eu fico, não é incomodada a palavra, mas eu fico preocupada quando eu vejo alguém chorando. Então aconteceu alguma coisa, alguma dor ou algo do tipo. E nisso meu atendimento acabou, eu levantei, olhei pra trás e não vi ela. Falei, tá, eu vou no banheiro e quando eu voltar eu vou procurar essa dona. Fui ao banheiro, voltei e cadê a dona? A dona não estava lá. Procurei e vi ela sentada, atrás de uma outra moça. Eu cheguei perto dela e falei, senhora, tá bem? E ela simplesmente começou a desabar, falando que tinha descoberto que a avó dela estava com leucemia. E naquilo eu abaixei e comecei a conversar com ela, comecei a falar sobre o meu testemunho, da questão da lúpus, da questão do que eu sofri quando eu era mais nova, de tudo que aconteceu comigo, que eu uso hoje em dia para abençoar outras vidas, porque tudo que eu passei hoje em dia é força, é combustível para mim viver, combustível para mim continuar lutando. E a lúpus hoje em dia para mim é algo que eu tô vencendo. E eu comecei a falar sobre isso para ela, falar sobre Jesus, o quanto Jesus é lindo, o quanto Jesus vai dar força para ela sobreviver. Isso, ela me falou uma coisa que me deixou um pouco intrigada. Não sei se essa é a palavra certa, mas ela falou que a avó dela era o centro, era, como se diz, a base, a força de tudo da família dela. E aquilo, ao mesmo tempo que eu fiquei feliz, eu fiquei triste, porque ela depositou tudo na avó dela. A força, a esperança, a vida dela na avó dela. E não é isso. A nossa esperança, a nossa força, tudo onde temos que depositar é em Deus. E hoje em dia a gente está criando outros deuses. E a gente parar para perceber, parar para olhar qual é o Deus que estamos criando. É o nosso marido? É a nossa esposa? São os nossos filhos? É algum bem que a gente tem? É algo que a gente tem costume de fazer? É alguma série? Pode achar que o seu Deus não é sério, mas é o dinheiro. Que você fica um mês sem dinheiro, você fica desesperado, fica nervoso. Qual é o Deus que estamos idolatrando? O Deus dela, naquele momento, eu senti que não era Deus. E naquilo eu comecei a pregar para ela, falar sobre o amor de Deus, o quanto que Deus é lindo, o quanto que Deus dá força. Abracei ela, dei um beijo nela e conversei e falei que ia orar por ela. E eu continuei orando por ela. Porém, aquilo não saiu da minha cabeça. E eu fiquei um pouco incomodada com aquilo, no sentido de parar um pouco para refletir. Qual é o meu Deus? Qual é o seu Deus? E eu tinha um costume muito grande, que graças a Deus, Deus tem trabalhado isso em mim. Hoje eu não falo mais que o Hector, meu marido, era meu porto seguro. Hoje, graças a Deus, eu falo, o Hector é meu porto seguro, depois de Deus. Porque sem o Deus eu não sou nada, e não seria nada. Não é que o meu marido não é o meu porto seguro, ele é, mas abaixo de Deus. Na minha escala sempre vai ter Deus, meu marido, meus filhos e a família. Sempre vai ser assim, porque Deus é a nossa base. A gente vive sem pai, sem mãe, sem irmãos, sem avós, mas a gente não vive sem Deus. A gente pode ter tudo, pode ter dinheiro, pode ter fama, pode ter saúde, mas o que vale é tudo isso se a gente não tiver a presença de Deus, tiver o Espírito Santo em nós.
tiver aquele fogo que a gente sente quando acorda, quando levanta e fala, e sente aquele respirar de Deus, e acordar mais um dia e falar, obrigada, Deus. Obrigada por eu estar viva. Obrigada pelo ar que eu respiro, por não precisar de nenhum aparelho, por ter comida, por não precisar de sair pedindo ninguém, por ter uma casa, por não estar morando na rua. Obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor é meu porto seguro. E não há outro e nunca haverá outro Deus igual a Ti. Sim, Deus é o nosso porto seguro. Temos que entender e começar a refletir em nós mesmos, na nossa vida, quem é o nosso porto seguro. E é bem interessante, porque uma ida na farmácia do que eu faço todos os meses acarretou nesse pensamento, assim, nesse vídeo. É algo que eu faço todos os meses, há alguns anos. Todos os meses eu vou na farmácia pegar meu remédio. Mas nesse dia específico aconteceu isso. E foi algo muito espiritual, vamos dizer assim. Porque eu não tenho costume de olhar para trás. Eu olhei para trás e vi a moça entrando. Eu senti um conforto em falar com ela. Quanto mais ela falava e chorava, eu sentia uma paz em falar com ela. Que Deus ia cuidar da avó dela. Independente se o resultado era bom ou ruim, mas Deus ia cuidar. Que Deus era a força dela, não era a avó dela. Que Deus ia levantar ela. E a outra mulher que estava ao lado, aparentemente também era crente, falava de Deus. Se não for, ela estava falando de Deus para ela também. E ela era uma cadeirante que falou também sobre o propósito dela. Eu falei com ela que Deus usa as coisas que a gente menos imagina para o nosso bem. Usou a lupus, os abusos de alguma coisas que acontecem na infância de algumas pessoas, usa a sua dor, usa a dor de outros que você conhece. Deus é assim, Deus é perfeito. Ele sabe o nosso ponto, Ele sabe até onde aguentamos. Foi Ele que te criou. Não há ninguém que te conhece melhor. Não é o seu pai, não é sua mãe, não é o seu marido, não é a sua esposa, não é os seus filhos. Deus é o único que te conhece. Sabe até onde Ele pode apertar em você. Sabe até onde Ele pode colocar algo em cima de você que você vai aguentar. Ele é o único. Não há outro. Nunca haverá. Entenda, nunca haverá um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, um Deus tão sábio igual ao nosso Deus. Não estou aqui para pregar religião, não. Eu estou aqui para pregar um Deus. E perguntar a vocês qual é o Deus que você segue. É o Deus da Bíblia? Ou é o Deus do mundo? Deus dinheiro, o Deus de bem material, o Deus que é o seu esposo, o Deus que é a sua esposa, o Deus que é o seu filho, seus avós, não sei. Mas eu aconselho a você, a humilde opinião, claro, a seguir o Deus que nos criou, o Deus que criou o céu, a terra, que sabe até onde você aguenta e sabe até onde você vai aguentar. Confia nele, independente do que está acontecendo agora, ele vai te levantar. Nem toda dor é para morte. A dor é para nos sondar cada vez mais e mais e nos mostrar o quão forte nós somos. Nem tudo que Deus coloca à sua frente é para você murmurar. É para você agradecer. Na realidade, não é para murmurar, né? É para agradecer. Obrigada, Deus. Obrigada porque essa dificuldade eu sei que o Senhor está comigo. E eu sei que é fácil falar, mas na hora de fazer é difícil, porque eu passo por isso. Todos os dias eu tenho uma luta, mas eu sei que Ele está comigo. E quando eu pensar em desistir, eu sei que Ele vai estar comigo. E Ele colocou alguém ao meu lado, que é o meu marido. E eu sou muito feliz em ser submissa ao meu marido. Porque quando nós temos um marido, que é o espelho de Jesus, é muito mais fácil ser submissa. Não estou aqui para falar sobre submissão. Se vocês quiserem, pode ser um próximo vídeo. Mas eu tenho ele. Graças a Deus por isso. Não mereço. Longe de mim, eu não mereço meu marido, eu não mereço Deus. Eu não mereço nem que ele tenha morrido na cruz por mim. Não mereço. Eu merecia estar na cruz. Isso eu merecia. Mas ele morreu por mim. O que eu posso fazer aqui? Render graças a ele. Fazer o possível e principalmente o impossível para pregar a palavra de Deus. Onde eu puder, com tudo que eu fazer, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Que as minhas atitudes sejam para Deus, seja para louvar a Deus,
seja para edificar o nome do Senhor. O que você tem feito para isso? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um pouco mais sério. Quem me conhece sabe que eu não sou tão séria assim. Mas é porque eu senti muito forte de falar isso com vocês, sobre perguntar qual Deus que vocês seguem, quem na vida de vocês é a base. E eu desejo do fundo do meu coração que a base seja Jesus. Amém? Me segue aqui, se inscreve aqui, deixa nos comentários o que vocês achou, deixe também a opinião de vocês. Lembre-se de respeitar a opinião do próximo, como assim eu respeito a de vocês. Não estou aqui para pregar religião, por mais que eu seja evangélica, não estou aqui para pregar religião, respeito todas as religiões. A gente entendendo quem é Deus, quem é Jesus, para mim já basta. Amém? Me segue no Instagram, que é Damascena Giane, e vamos juntos seguir a nosso Deus, porque Ele é perfeito e a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Não tem como não falar de Deus, não tem como falar, de Deus e não ficar feliz, não ficar alegre e contemplar o quão lindo Ele é e o quão perfeito Ele é. Um beijo, amo vocês e que Deus esteja sobre a vida de vocês, que o Espírito Santo esteja sobre a vida de vocês. Sejam fortes e sejam corajosos. Por mais que os dias estejam difíceis, meu amor, Deus está com vocês. Deus é bom demais. Só se rende a Ele que você verá o quão grande é o amor de Deus. Amém? Eu vou parar de falar porque senão eu vou começar a chorar. Mas Deus é lindo, maravilhoso. Um beijo, até o próximo. Segue aqui, ativa os sininhos e vem fazer parte dessa família abençoada. Juntos vamos crescer.